Amém. A paz, igreja. Pode sentar, gente. Eu estou tremendo aqui. Eu pensei que o pastor ia falar mais, eu já estava empolgada. Mas amém. Quando a pastora ela falou comigo terça-feira, ela falou: Ei, o pastor está perguntando se você pode dar a palavra domingo. Eu, Jesus, me ajuda em nome de Jesus. Mas o Senhor ele já estava ministrando antes mesmo da pastora falar em meu coração. E antes de começar a palavra, né, quero dizer mais uma vez, já disse a outra vez, mas tem gente ao vivo na live assistindo. Meus pais estão ao vivo, próximo ano, em nome de Jesus, estarei lá, matando a saudade deles. E também os pais de Diel, né, que já eles estão aqui juntamente conosco. Eles estão congregando pela live, mas depois vai estar aqui pessoalmente com a gente. E então, eu quero abrir com a igreja a Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 34. Também a minha amiga Arielle, que também está assistindo. Para quem vai dar a palavra da célula segunda, terça e quarta, salve aí o tema. Quando a palavra gera o extraordinário. E vamos lá comigo. Marcos 5, 21, 34, que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que ela sare e fique viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E uma certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com médicos e despedido tudo o que tinha. Nada lhe aproveitara disto. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, serei sarada. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo que está ali curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude dali saía, voltou-se para a multidão e disse: Quem é que tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Vês que a multidão te apertas? E ainda dizes: Quem tocou a mim? Eu fico olhando assim, e esses discípulos: Menino, mas são afrontosos mesmo, falando com Jesus assim. E ele olhando ao redor para ver quem era que tinha tocado, o que tinha acontecido. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e se cure deste mal. Vamos deixar até aí. Essa é uma história simples e familiar para muitos de nós, que a gente conhece desde pequena, na salinha, na EBD, e até mesmo os vários pregadores pregam sobre essa palavra, que é uma palavra de cura, uma palavra de renovo. E toda vez que nós ouvimos essa palavra, Deus ele fala de uma forma diferente conosco. E eu queria falar, antes mesmo sobre a palavra, eu queria falar sobre os aspectos daquela época sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Levíticos 15, 25. Levíticos 15, 25 fala assim: Uma mulher que tivesse hemorragia para além do período menstrual ficará impura enquanto se mantiver as hemorragias, tal como acontecia durante o seu período. Ou seja, naquela época, a mulher que tivesse nesse período era uma pessoa impura. Imagine essa mulher com 12 anos com hemorragia que não cessava, que era constante na vida dela. 12 anos em que ela não podia tocar em ninguém porque era impura. 12 anos que ela não podia pegar nessa xícara aqui, chique, maravilhosa daqui. E não podia pegar porque se ela pegasse, as outras pessoas já olhavam e diziam: está contaminado, não vale a pena.
E não somente ela, mas também se a gente for ver lá em Levíticos 13:45, fala também sobre os leprosos. Que fala assim, aquele que está leproso deve andar com roupas esfarrapadas, cabelos desagranhados e com a boca aberta e deve gritar, impuro, impuro. Então, ou seja, sobre a mulher que tiver nesse tempo, e também os leprosos, eles não podiam ter contato com o povo. E eles eram mandados para fora do arraial. Se a gente olhar também lá em Números 5:2, diz aos israelitas que devem expulsar do acampamento todos os que estiverem impuros, porque qualquer espécie de lepra, por doença sexual ou por terem tocado no cadáver. Ou seja, o contexto cultural daquela época já colocava rótulos sobre as pessoas. Ou seja, a lei humana fazia com que aquelas pessoas sejam afastadas do povo. E no mesmo texto, voltando lá para a história lá da mulher e da filha de Jairo, é interessante que a gente pode observar que a filha de Jairo, ela tinha 12 anos. E a mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos com aquela hemorragia. Imagina só, quando nasce a filha de Jairo, a mulher começa a ter o sofrimento. Quando a filha de Jairo nasce, que ele se alegra, é o momento que a mulher começa a se entristecer com a situação dela. E podemos observar na história dessa mulher que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, com remédio, com tudo. Podemos entender que o quê? Aquela mulher, ela tinha condições. Porque naquela época, só quem tinha condições poderia pagar um médico, poderia se estruturar. Mas ela gastou tudo, gente, tudo que ela tinha. Aí eu faço uma pergunta para vocês, a mesma coisa que eu fiz para mim. Jesus, ele poderia sim ter passado ali, antes mesmo dela ter gastado tudo que ela tinha, para curar ela. E ela está intacta. Assim, se a gente fosse como ela, graças a Deus não. Mas imagina só, a gente doente e a gente tem que gastar tudo que tinha. A gente preferia que Jesus passasse antes da gente gastar tudo que tinha, ou que ele passasse depois que a gente gastasse tudo que tinha. Com certeza a gente queria que ele passasse antes e deixasse tudo intacto, né? E o que Deus ele tem falado comigo é que a provisão de Deus não chega no nosso tempo. O que Deus tem para nós não chega no nosso tempo e a gente precisa ter paciência e esperar nele, porque ele tem muita coisa para dar para a gente, mas a gente tem que entender o tempo dele, tem que estar no local onde é que ele quer e na posição que ele quer ministrar no nosso coração. Eu observo que Deus ele não é que ele queria dar uma lição para aquela mulher, mas tem coisa que só Deus faz. E para isso a gente precisa entender, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se estruturar para que ele venha, faça um milagre na nossa vida. E não somente fique para nós, mas que a gente possa falar às outras pessoas as maravilhas de Deus para nós. Eu anotei aqui uma coisa interessante que fala, o milagre na vida dela não começa quando ela toca em Jesus. E a gente fica perguntando, oxe, mas como assim o milagre da vida dela não começa quando ela toca em Jesus? Se a gente observar lá em Marcos 5:27, fala assim, ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. O milagre na vida dela começa quando ela ouve falar de Jesus. É quando o milagre está sendo gerado na vida dela. E se a gente for entender melhor sobre isso, eu vou dar alguns exemplos aqui da Bíblia. Gente, aqui tem muita Bíblia aqui, então vamos tentar acompanhar comigo. Um dos exemplos é João, capítulo 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, minha mãe é professora de português, ela está vendo na live. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que é um verbo? E não estou falando sobre o significado dele. A gente compreende que o verbo é uma palavra, não é? Pronto. Se o verbo é a palavra, e quem é o verbo? O verbo, por acaso, ele se fez carne. Se o verbo se fez carne, então a palavra se fez carne.
Então, ela ouviu falar de Jesus. Se a gente vê lá em Romanos 10, 17, fala: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, ouvimos sobre o verbo que se fez carne, que é Jesus, e que está sendo gerado fé em nós. Vocês perceberam isso? Quando a gente escuta que Deus tem algo para a gente, quando a gente está com nossos ouvidos, ouvindo realmente o que Ele tem para dizer, está sendo gerado fé, está sendo gerado milagre em nós. A fé nasce a partir do momento em que ela ouviu falar de Jesus. Então, a importância de não ficar desatento na hora do culto. A importância de não ficar desatento na hora que Deus está falando contigo. Deus, Ele está falando nesse culto desde o início do culto. Mas, às vezes, a gente fica com nossos ouvidos tampados. E Deus, Ele, às vezes, quer falar conosco, está aqui do nosso lado, e a gente está do outro lado. Ai, mas, Senhor, Tu não fala comigo. Ah, mas, Senhor, eu estou aqui orando, eu estou aqui jejuando, eu estou aqui clamando, mas tu não fala comigo. Jesus, Ele está querendo falar contigo, mas o teu ouvido está tampado. Vamos seguir aqui. Em Hebreus 1:3 fala assim: o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O mundo foi criado através de quê? Através da palavra de... Eita, povo fraco, não ouvi não. Através da palavra de... Então, quando a palavra entra no nosso coração, nós estamos sendo transformados. Nós estamos sendo sarados. A palavra de Deus cria novas perspectivas, novas oportunidades. O que Deus fala e descreve, não descreve apenas a nossa realidade. O que Deus fala, cria novas realidades para a gente. Vocês perceberam isso? Que o que Deus fala, cria novas realidades para a gente? Vamos observar, a palavra fala sobre o centurião. Quem conhece aqui a mensagem do centurião? Vou explicar rapidinho para vocês. O centurião, ele foi atrás de Jesus. E eu imagino que ele tenha chegado para Jesus e dito desse jeito: Jesus, me socorre. Socorre porque o meu servo está atribulado, está perturbado, eu preciso de ajuda. Eu preciso que ele fique são. E Jesus, admirado, olhou para ele e disse: olha, você não veio buscar para si, você buscou para o seu servo. Porque ele muito bem, ele poderia ter ido e desistido do seu servo. Às vezes o servo é muito descartado, mas ele viu e precisava que aquele servo poderia ser curado. E ele chegou para Jesus e falou, e Jesus falou, né? Você não está buscando para si, está buscando para o seu servo, eu vou na sua casa. E ele falou o quê? Jesus, eu não sou digno. Eu não sou digno de tu entrar na minha casa, eu não sou digno de tu estar debaixo do meu teto é impuro, é imundo. Mas basta uma palavra. Basta uma palavra que ele será são. E sabe o que Jesus disse? Nunca vi tamanha fé como a fé desse homem. Então, basta uma palavra do Senhor para que há novas realidades para nós. Se caminhar pela Bíblia, você observa que na palavra de Deus nós somos salvos. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés são a tua palavra. Então, a palavra de Deus é muito importante para nossas vidas. Vocês entendem isso? Então, Deus, Ele vai gerar em nós fome, vai gerar sede dEle. Mas para Ele gerar, a gente tem que se dispor. A gente tem que se colocar no lugar de servo. A gente tem que entender o que Ele tem para nós. Voltando para a palavra da mulher, então o que ela faz? Ela ouve falar de Jesus. Então, o que foi que deu fé para ela? A esperança em Jesus. Então, só a palavra de Deus pode gerar fé para tirar a gente de qualquer uma situação. E há uma diferença entre ouvir e escutar. Às vezes está na igreja e só escuta. Escuta o que é. Entra no ouvido e sai no outro. Mas a gente, quando ouve, entra no ouvido e vai para o nosso coração. E Deus, Ele fala constantemente para que a gente ouve. Ouve a minha palavra. Ouve. Vamos ver. Vale dos ossos secos. O que foi que Ele disse para Ezequiel?
Vá no vale dos ossos secos. Profetiza sobre aquele vale. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos como o vale dos ossos secos. Estamos cansados, estamos deprimidos, estamos exaustos espiritualmente, mas o Senhor está mandando a gente ouvir a palavra dEle. Vocês entendem que precisa ouvir a palavra dEle para você ser sarado, para você ser transformado, para você ser curado. E não falo só fisicamente, eu falo espiritualmente, porque muitos de nós estamos fracos. Muitos de nós estamos fracos espiritualmente, só vem para a igreja, vai para casa, vai para o trabalho, come, dorme. Estamos fracos. E o Senhor está pedindo hoje para que a gente escute a Ele. A sua restauração não está em qualquer coisa, mas na atenção à palavra de Deus. Então, voltando para aquela mulher, ela ouve falar do Jesus. E em Mateus 9:21 fala assim, deixa eu abrir aqui, gente. Mateus 9:21 diz assim, porque dizia consigo, se tão somente tocar em suas vestes, ficarei sã. Era alguém que estava falando com ela? Era alguém que estava dizendo para ela sair daquela situação? Era outra pessoa que estava dizendo que aquilo ia passar? Quem era que estava motivando aquela mulher? Era outra pessoa? Não. Era ela mesma. Ela mesma estava motivando outra mulher. Desculpa, motivando ela mesma. Então, eu observo e penso que tem momentos na nossa vida que a gente se prende em outras pessoas para motivar a gente. Mas o Senhor hoje está dizendo, levanta. Hoje, semana passada também. Deus está dizendo para você se motivar. Tá difícil, tá complicado. Eu preciso, eu estou desistindo. Não desista. Não desista. Eu imagino que como aquela mulher estava num tempo em que ela não poderia estar perto de outras pessoas, ela estava longe delas e estava falando consigo mesma. Estava falando consigo mesma. E uma coisa que eu anotei aqui, tem horas que você vai ter ninguém. Tem horas que você vai ter ninguém como aquela mulher. E só você para se posicionar diante daquilo que Deus tem para você. Tem pessoas que dizem, mas você está assim por causa que você está colhendo o que você plantou. Você está assim por causa de maldição hereditária. Mas tudo é para a manifestação da glória de Deus. Tudo é para a manifestação da glória de Deus, gente. Deus, Ele tem coisas novas na nossa vida. Deus, Ele quer gerar testemunho na nossa vida. Deus quer gerar o extraordinário na nossa vida. E se você ainda não passou pelo extraordinário de Deus, ouve mais ao Senhor. Ouve mais ao Senhor. Se eu for contar todos os meus testemunhos, o testemunho da minha família, o testemunho meu com o Diel, vai demorar muito tempo aqui. Vai demorar muito tempo aqui. Foi o que o pastor falou. Se eu for contar todos os testemunhos, vai demorar muito tempo aqui. Ora, desde pequena, Deus vem fazendo um milagre na minha vida. Quando eu nasci, era o cordão umbilical no meu pescoço. Eu sou meio doidinha assim, gente. Mas eu não faltou algo não, viu? Eu estou bem aqui, estou viva. Quando eu tinha 6 anos, era eu no hospital, a minha irmã também. Eu estava com um tumor no pulmão e minha irmã estava com um tumor entre o cérebro e o olho. E a gente fica imaginando, meu Deus, e agora? Meus pais seguiram firmes e fortes porque eles criam na palavra de Deus. Eu não sei como vocês são, mas eu sei que antigamente, quando o filho tinha peito cheio, o que a mãe fazia era capotagem nas costas. E minha mãe, lá no hospital, ela fazia, está repreendido em nome de Jesus. Sangue de Cristo é poder. Sai, inimigo, sai, Satanás. Está repreendido em nome de Jesus. Saiu. Foram fazer biópsia. Minha mãe foi atrás, eu fui atrás? Não. Sabe por quê? Porque a cura vem de Deus. Eu não preciso ir atrás do homem. Não somente isso, mas minha irmã, que era mais perigoso. A minha irmã tinha que fazer uma cirurgia em que ou ela ficava tetraplégica, ou ela ficava cega, ou ela morria. O que aconteceu? Deus fez um milagre, não precisou fazer cirurgia. O tumor que estava entre o olho e o cérebro saiu pela lágrima. Não tinha por onde sair, mas saiu porque Deus faz assim. Deus gera na gente o testemunho não só para ficar com a gente, mas para poder falar para outras pessoas do milagre que Ele faz.
Se eu for contar mais, o meu pai e minha mãe ficou com um dos rins sem funcionar e Deus fez um milagre e voltou a funcionar. Meu pai pisou num peixe que é altamente venenoso, que o pé fica necrosado, qualquer coisa fica necrosada. Tá aí, meu pai todo fitness, correndo para um lado e para o outro, o pé tá normal, não precisou fazer uma cirurgia, porque Deus faz assim. Não só um milagre, mas Deus também livra. Diel ia morrendo num acidente, mas Deus salvou ele. Então a gente tem que crer que Deus é o Deus de impossível, o Deus que gera o extraordinário na nossa vida, o Deus que através da palavra dele gera um milagre em nós. Você tem que ser o primeiro a acreditar e manifestar a fé nas declarações. Ela manifestou a fé através da declaração dela. Se tão somente eu tocar nas vestes. Se tão somente, cuidado na declaração que você fala. Declare bênção na sua vida, bênção na vida de quem está ao seu redor. Não maldizer. Porque às vezes a gente inconscientemente declara: ah, meu filho é tão lerdo. Ai, meu esposo, pelo amor de Deus, é tão preguiçoso. Ai, eu sou tão burra. Repreenda isso em nome de Jesus. Repreenda isso em nome de Jesus. Todo laço seja quebrado. Toda corrente seja quebrada. Todo maldizer seja quebrado em nome de Jesus. Declare vida. Declare bênção. Declare milagre. Declare mudança sobre a sua vida. E aquela mulher falou que se tocar seria curada. Ela estava convicta. Ela não tinha dúvida ali, ela tinha convicção que seria curada apenas se tocar as vestes de Jesus. E ali, imediatamente, virtude saiu. Jesus, ele perguntou: quem foi que me tocou? Tu acha que Jesus não sabia quem tinha tocado ele? Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem é você. Mas ele quer uma posição sua. Ele não estava esperando que ela aparecesse e dissesse o nome dela, porque ele já sabia o nome dela. Mas ele queria que ela saísse do oculto e mostrasse o milagre que ele fez na vida dela. Jesus, ele não apenas curou, mas ele trouxe salvação para a vida dela. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ele trouxe a salvação ou ele trouxe a cura? Ele trouxe a cura. Mas quando ela confessou a Jesus, ele trouxe o quê? Jesus, ele faz as coisas por completo. Ele não faz pela metade, ele faz por completo. Mas você precisa se posicionar como ela se posicionou. Aí a pergunta que eu falo: e a filha de Jairo? Por enquanto que a mulher estava há 12 anos com hemorragia, a filha de Jairo estava com 12 anos quase à beira da morte. Existia uma frase na vida delas que não tem mais jeito. Não tem mais jeito para você. Não tem mais chance para você. Desiste. Não é assim que o inimigo faz? Desiste. Você já morreu. Para que você está lutando? Para que você está lutando? Aí sabe o que Jesus diz? E mediante toda essa situação, mediante que todos desacreditam, ela só está dormindo. Ela só está dormindo. O processo está parado. A situação está difícil. Calma, só está dormindo. Isso é só um tempo para que Deus, ele pode transformar a sua vida e fazer um milagre na sua vida. Só está dormindo. E sabe o que Jesus diz mediante a toda circunstância? Talita cumi. Levanta-te, menina. Mais uma vez, Jesus, ele fala para a tua igreja: levanta-te. Semana passada, o tema da palavra que apaixona Deus foi levanta-te. E mais uma vez o Senhor disse para a igreja: levanta-te. Levanta-te, se posiciona. Não é ninguém que vai se posicionar para você, não. É você mesmo. É diante dessa situação que eu quero que você fique de pé. É diante dessa situação que eu quero que você se entregue a mim, que você procure adorar, que eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Não se preocupe, levanta-te. Parece que é o seu fim, mas não é o seu fim. Não é o seu fim, a sua história não acabou. É que nem aquela música: esse não é o seu fim,
Não acabou sua história. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim, meu irmão. Esse não é o seu fim. A partir de hoje, Deus está tirando toda e qualquer dúvida. E Ele está testificando no seu coração. Tão somente se você crê que Ele vai fazer um milagre. Que Ele vai operar. Quando Jesus ele faz por completo. E existem pessoas que desfrutam dessa cura. Mas por conta da timidez, deixam de viver a salvação. Existe gente aqui que por conta da timidez, deixa de viver aquilo que é de mais precioso que Deus tem para dar. Deus tem tantas coisas grandes, maravilhosas para a gente. Deus, Ele chama a gente para agir na obra dEle, mas a gente, por conta da timidez, por conta do medo, por conta das frustrações, a gente deixa de viver o melhor de Deus para a nossa vida. A gente deixa de viver o extraordinário de Deus para a nossa vida. Mas o Senhor hoje está mandando se levantar mais uma vez. Deus hoje está mandando se levantar mais uma vez. Para finalizar, gente, está acabando. Para Jesus não importava se aquela mulher era impura, se aquela mulher não podia tocar nele, se ela era suja, que ninguém podia tocar nela. Porque Jesus ele não define a gente pelo nosso passado. Ele não define a gente pelas nossas feridas, pelo que os outros dizem. Ele vê a gente através da fé que depositamos nele e através do querer ser transformado. Não basta você ter fé, você precisa querer ser transformado. Você precisa querer ser curado. E não falo só do físico, como eu já falei no início, eu falo também espiritualmente. Às vezes o nosso coração está tão dolorido, está tão machucado. Às vezes está chateado, está triste com alguém, está amargurado com alguém. Mas Deus hoje, Ele quer sarar corações. Para que esse coração não seja o impedimento que Ele tem para a sua vida. Então, eu queria que a igreja se levantasse para a gente orar pela igreja. Entenda que através de um passo de fé, você pode ser sarado. Você pode ser curado. O Jairo, ele teve a fé para ir atrás de Jesus para curar a filha dele. E a mulher do fluxo de sangue foi correndo atrás de Jesus para tocar nele, para ter fé, para ser curada. Então hoje, fecha os teus olhos. Clame a Ele. Adora Ele. Busca Ele. Ele tem mais coisas para você do que você imagina. Mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Você precisa buscar incessantemente a Ele. Você precisa dizer, Senhor, eu estou aqui. Meu coração está impuro. Meu coração tem feridas, tem mágoas, está amargurado. Mas eu estou aqui, Pai, mais uma vez te pedindo, entra no meu coração, faz morada. Entra no meu coração, faz morada. Me sara, me transforma. Me transforma o meu ser. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu não quero mais estar com fluxo de sangue constante. Eu não quero estar à beira da morte. Mas eu quero servir a Ti. Eu quero estar contigo. Eu quero ser uma nova pessoa em Ti. Ore para Ele, entregue a Ele todo o teu ser. Entrega para Ele tua mente, tuas mãos, teu coração, tua boca, teus ouvidos. Entrega para Ele. Entrega para Ele nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Nós estamos aqui, Pai, nesse dia, Pai, mais uma vez buscando a Tua presença, Deus. Nós estamos aqui, Pai, não somente para receber, mas primeiramente para Te entregar tudo que nós temos. Entregar nosso ser, entregar nossa vida, entregar nosso coração. Nós queremos ser curados, nós queremos ser sarados. Nós precisamos de Ti, Deus, porque sem Ti nada somos, Pai. Nós estamos entregando nossa vida a Ti, Deus, porque acreditamos, Deus, que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Ti, Tu já está fazendo na nossa casa, Tu já está fazendo na nossa família, Tu já está fazendo no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. Senhor, venha sobre nós.
Venha sobre esta casa, Deus. Venha sobre os pastores, Pai. Venha agindo constantemente sobre a tua igreja, Pai. Não nos deixe só, Deus. Não nos deixe desamparados, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com fé, Pai, tocando nas tuas vestes e pedindo para que tu venha sobre nós, labras. Pedindo para que tu venha sobre nós, para que tu venha, Senhor, transformando a gente. É o que nós te pedimos, Pai, e é o que nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. É isso. Aleluia.